Olá, amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa casa, mais um momento de reflexão que vamos compartilhar juntos. Hoje nós temos o tema do Livro dos Espíritos, Anjos e Demônios, que será abordado pela nossa irmã Karina Cinquetti. Ela vai trazer reflexões, acerca desse tópico constante no Livro dos Espíritos. Eu vou fazer uma leitura para que a gente possa começar as atividades de hoje e depois farei a prece inicial. Leitura do livro Tem de Bom Ânimo, psicografado pelo Chico Xavier e pelo Carlos Bacelli, e essa leitura foi ditada pelo Espírito de Emmanuel e se chama Misericórdia. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. São palavras de Jesus no Evangelho de Lucas. A misericórdia será sempre compreensão e amor em todas as circunstâncias da vida. Deixa que a misericórdia te ilumine o coração e segue em teu próprio caminho, auxiliando sempre. Compadece-te dos infelizes. Não lhes conheces os problemas desde o princípio. Compadece-te dos afortunados. Desconheces que provações terão eles pela frente. Compadece-te dos maus. Eles ignoram as consequências dos próprios atos nos sofrimentos que os esperam. Em todos os problemas do caminho que a divina providência te deu a percorrer, usa a misericórdia e acertarás. Um bom conselho de Emmanuel para a gente começar a refletir, Muitas vezes julgamos muito e esquecemos que cada um tem uma história, cada um traz a sua bagagem, cada ser é um espírito imortal que tem uma caminhada muito extensa e que pode ter razões que nós desconhecemos, necessidades que nós desconhecemos. Não é justificando a maldade, eu acho que essa fala de Emmanuel não é no sentido de justificar a maldade, mas de compreender e olhar com misericórdia para aqueles que ainda persistem no caminho do mal. Então vamos fazer a nossa prece inicial. Quem se sentir à vontade pode colocar o seu copinho de água, aí perto para que a espiritualidade possa fluidificar, pois ela nunca nos desampara e sempre trabalha a nosso favor. Então vamos primeiramente agradecer pela vida que inunda os nossos corpos a cada dia que amanhece e nos proporciona oportunidades de reescrever não só a nossa história, mas como também as nossas atitudes perante o mundo e perante o outro e perante nós mesmos. Vamos pedir aos bons espíritos que estejam conosco em mais uma explanação, mais um estudo do NEFA, que eles amparem não só a Karina, nossa palestrante de hoje, mas a todos nós que escutamos com o coração aberto e esperamos receber a esperança, o consolo, o aviso carinhoso acerca da nossa caminhada no planeta Terra. Que assim seja. Tenham todos um bom estudo. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez, mais um ano aqui com vocês, nessa quarta-feira. E hoje a gente vai falar, um pouquinho, o tema da nossa palestra vai ser sobre anjos e demônios, Nós vamos abordar as questões, que foram levantadas por Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 129 e a questão 131. Deixa eu passar aqui. Então, a gente conhece, essa definição vulgar, de anjo e de demônios, Quando a gente imagina, o anjo, a gente imagina o sinal da pureza, aquele serzinho bonitinho, com asinhas e tudo mais, Já quando a gente imagina, o Satanás, a gente imagina ele como garras, rabinho, chifrinho,
tudo que a gente julga na cabeça da gente que é muito feio, muito horrível, né? E ele remete, né, à bestialidade, aos símbolos das paixões desenfreadas e tudo mais. O Kardec até comenta, né? O vulgo que toma as coisas ao pé da letra, né? Viu nesse símbolo entidades reais, como outrora tinha visto Saturno na alegoria do tempo. Então, a gente, ao longo, né, dessa construção, quando a gente leva ao pé da letra, né, tem muita gente que leva mesmo isso ao pé da letra. E tanto é que alguns espíritos, né, para assustar, até se materializam, né, com figuras bestiais, lembrando esse movimento, né, do demônio, do que assusta, do que dá medo, né? Mas necessariamente é muito mais para intimidar, né? E tem pessoas que acreditam nisso de uma forma, né, bem real mesmo, colocando que, né, algumas religiões, né, algumas doutrinas, elas levam por esse lado, né, que existem os anjos, existem os demônios, né, e na verdade eles existem, porém não dessa forma, né, como às vezes é conhecido aí pelo senso comum. Na pergunta 128, né, eu errei, na verdade começa na pergunta 128, não 129, desculpa. Kardec perguntou, né, lá para os espíritos, fez a seguinte pergunta: os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafim, formam uma categoria especial de natureza diferente dos espíritos, né? Então ele quis dizer, quando a gente fala, né, dos anjos, dos arcanjos, dos serafins, eles são diferentes, eles são espíritos, né, que estão numa categoria à parte? Não, são espíritos puros, isso é fato. Estão no mais alto grau da escala e reúnem em si todas as perfeições. Então, eles já galgaram situações de imperfeição e hoje eles já chegaram a um movimento, né, que a gente pode dizer puro, né. O Kardec até comenta, né, ele faz um comentário, a palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Não obstante, é frequente aplicada a todos os seres bons e maus que existem fora da humanidade. Diz, né, o bom e o mau anjo, o anjo da luz e o anjo das trevas. E nesse caso, ele é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomá-lo, né, aqui na sua significação boa. Só que, né, se a gente pegar pelo lado da psicologia, né, que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, todos nós temos o nosso lado bom e o nosso lado ruim. Todos nós temos os nossos anjos e os nossos demônios, os nossos momentos anjos e os nossos momentos demônios. Porém, né, como a gente está num processo evolutivo, a gente está sempre caminhando para evoluir, chegar ao ponto de um espírito puro. Mas muitas vezes a gente, né, é colocado em certas situações que a gente percebe que a gente não é tão puro assim, né? Que a gente ainda tem um pouco, né, do maligno, do demoníaco, do amoral, né, ainda muito forte dentro da gente. E às vezes as pessoas têm vergonha de dizer, né, que elas têm ainda esse lado pseudo mal, né, esse lado que a gente pode chamar de lado imperfeito. E eu falo sempre isso para as pessoas. Talvez assumir pra gente, né, eu não preciso às vezes nem assumir para os outros, eu tenho que assumir para mim mesmo, que eu tenho um movimento de imperfeição, seja um passo para que eu, né, caminho para minha melhor evolução. Porque quando eu trago a consciência disso e assumo a minha fraqueza, né, isso me faz ter um olhar diferente sobre a situação e muitas vezes nos policiar de uma forma diferente. Então, né, falando mais um pouquinho, né, da origem da criação dos espíritos, né, as almas, os espíritos, eles são criados simples e ignorantes. Isso é,
sem conhecimento nem consciência do que é bem ou mal, porém aptos para adquirir o que nos falta. Então, a gente tem que entender que a gente não chegou aqui nesse plano, nesse momento existencial, pronto e acabado, né? Isso é um trabalho que a gente vai, principalmente nós que acreditamos na reencarnação, no processo doutrinário, a gente sabe que a gente tem as nossas fraquezas e muitas vezes em uma única vida eu não vou conseguir resolver isso. Às vezes eu vou ter que vir, né, várias vezes e passar por esse desafio. Nem sempre a lição é aprendida na primeira lida, né? Então, às vezes acontece muito isso. O trabalho é o meio de aquisição e o fim, né, que é a perfeição. Então, a gente vem nesse movimento de trabalhar e quanto mais, né, a gente trabalha, mais a gente evolui. Consegue, né, no mais ou menos prontamente, em virtude do livre-arbítrio e na razão direta de seus esforços. Todos têm o mesmo grau a frequentar, o mesmo trabalho a concluir. Então, a gente tem que entender que a gente vai, todos nós vamos trilhar, né, de alguma forma aquilo. Se eu estou mais evoluído, penso eu, né, isso são palavras Karina de ser, eu penso o seguinte: quando eu olho a imperfeição do outro, eu sou mais complacente, né? Porque você já imagina, Deus tem o auge da perfeição na minha visão. Você imagina se ele fosse ficar de birrinha com a gente porque a gente errou. Não, ele tá num patamar de evolução tão grande que ele é capaz de aceitar o movimento de escolha, de fraqueza, de livre-arbítrio, né, do ser inúmeras vezes. E ele sabe que esse movimento de evolução não depende só dele, é individual, né? Esse crescimento é individual. Então, por isso, a gente, quando vem para esse plano, a gente não pode ficar se comparando uns aos outros e muitas vezes se comparando, se colocando numa situação de superioridade até, né? A gente começa a achar que a gente é melhor do que o outro. E nem sempre, ou melhor, quase sempre, nós estamos no mesmo patamar. Se alguém está galgando um pouquinho mais, é um passinho ou outro. Mas no fundo nós estamos quase praticamente no mesmo nível evolutivo, né? Então é um ou outro que sai muito e ele, quando se destaca na humanidade, ele vem com uma missão, né, de talvez que as pessoas enxerguem que tem condições, né, da gente chegar àquele patamar de evolução. Na questão 129, o Kardec pergunta aos espíritos, né, os anjos também percorrem todos os graus? E eles respondem, percorrerão todos, mas como já dissemos, uns aceitarão sua missão sem lamentar e chegarão mais depressa. Outros indagarão maior ou menor tempo para chegar à perfeição. Então, até o processo de aceitação, né, ajuda na evolução. Se eu entender que eu estou passando aqui, que isso aqui é um aprendizado, né, eu vou caminhar de uma forma mais rápida. Se eu fico relutando, eu vou atrasando o meu processo, né, e não vou chegar, né, aonde deveria chegar, se é que tem um tempo para isso, né, de forma mais rápida. Espíritos puros ou anjos são, pois, as almas dos homens chegados ao grau de perfeição que a criatura comporta, gozando em sua plenitude, né, da felicidade plena. Então, creio eu que aquele patamar que a gente chega, que a gente já não se deixa atingir por mais nada. A gente vive no amor puro, né? O amor puro, eu compreendo o outro, eu aceito as imperfeições do outro. E isso nos torna muito mais leve, porque eu devolvo para o outro também, né? A responsabilidade sobre o que está acontecendo. A responsabilidade é dele, né? O movimento é dele. Antes, porém, de atingir o grau supremo, desfrutam de uma felicidade relativa, né, ao seu entendimento.
Felicidade que consiste não na ociosidade, mas nas funções que apraz a Deus confiar-lhes, e por cujo desempenho se sentem felizes, visto que tais ocupações representam para eles um meio de progresso. Então, você pode ver que quando a gente faz alguma coisa voltada para o bem, né, que a gente tem uma atitude nobre, um ato nobre, a gente se sente extremamente feliz, né? Ninguém faz uma coisa boa e se sente, ai, que saco. Desculpa, falei besteira. Ai, que ruim. Estou fazendo uma coisa boa para o outro. Ah, que chato. Não, a gente se sente, né, tirando o movimento da vaidade, a gente se sente muito feliz por ter colaborado de alguma forma, né, com a evolução do outro, e isso a gente está colaborando com a nossa própria evolução. Né? No Espiritismo, né, existem as escalas, né, são divididos em 3 ordens, né? Os espíritos imperfeitos, que são batedores e perturbadores, né, neutros, pseudo-sábios, levianos e impuros, né? Esses são os espíritos imperfeitos. Depois tem os de segunda ordem, que são bons espíritos, superiores, de sabedoria, sábios e benévolos. E tem aqueles espíritos que são os espíritos puros, os espíritos de primeira ordem, que são aqueles que já alcançaram, né, o ápice, né, se assim posso dizer, do processo evolutivo. Lá na questão 130, o Kardec pergunta, né, para os espíritos se a opinião de que há seres criados perfeitos e superiores a todos os outros é errônea, como se explica a sua presença na tradição de quase todos os povos? E eles respondem ao Kardec, né? Aprende que o teu mundo não existe de toda a eternidade e que muito antes de existir já havia espíritos no grau supremo. Os homens, por isso, acreditam que eles sempre haviam sido perfeitos. Então, na verdade, quando a gente imagina um espírito extremamente superior, né, a gente fala, nossa, como é que ele chegou lá? Porque já existiam outros mundos e ele já havia passado por situações de aperfeiçoamento até chegar a esse movimento, né? E ele um dia já esteve no processo como a gente está passando por esse processo hoje. Né? E uma curiosidade, né? A origem dos ditos anjos, né? A humanidade não se limita à Terra, habita inúmeros mundos, né? Que no espaço circulam. Já habitou os desaparecidos e habitará os que se formarem. Então nós vamos estar sempre em constante evolução. Tendo criado de toda a eternidade, Deus jamais cessa de criá-lo. Muito antes que a Terra existisse e, por mais remota que suponhamos, outros mundos havia, nos quais espíritos encarnados percorrerão as mesmas fases que ora percorrerem os de mais recente formação, atingindo seu fim antes mesmo que houvesse saído das mãos do Criador. E olha que interessante, às vezes vem passando pelo processo, né, antes de passar pela mão do Criador. De toda a eternidade tem havido, pois, puros espíritos ou anjos, mas como a sua existência humana se passou no infinito passado, eis que supomos que se tivesse sido sempre anjos em todos os tempos. Então não é, a gente já sabe, né, que os anjos são espíritos imperfeitos que evoluíram, mas que passaram, e talvez, né, esse movimento de chegar à perfeição seja porque eu vivenciei os erros que hoje eu vejo nas outras pessoas, né, nos outros espíritos, e eu sou mais, aceito mais essa situação, eu compreendo mais, eu respeito mais a escolha do outro. Realiza-se assim a grande lei de unidade da criação. Deus nunca esteve inativo e sempre teve puros espíritos,
experimentados e esclarecidos, para transmissão de sua ordem e direção do universo, desde o governo dos mundos até o mais ínfimos detalhes. Tampouco teve Deus necessidade de criar seres privilegiados, isentos de obrigação. Todos, antigos e novos, adquirirão suas posições na luta por mérito próprio. Todos, enfim, são filhos de suas obras e, deste modo, completa-se com igualdade a soberana justiça do Criador. Então, para Deus, não existe um filho melhor que o outro, Existe um filho em evolução e ele não criou um ser já perfeito, Ele criou seres imperfeitos em constante evolução e acredito eu que, a gente hoje não tem dimensão, mas até os considerados puros, na nossa visão hoje, eles também têm as suas tarefas e também ainda têm seus processos a serem evoluídos, Na questão 131, há demônios no sentido que se dá a essa palavra, Foi o que o Kardec perguntou para os espíritos. Se houvessem demônios, eles seriam obras de Deus. Isso é fato. E Deus seria justo e bom, criando seres infelizes e eternamente voltados para o mal. Se há demônios no teu mundo inferior e em outros semelhantes que eles residiram, são esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que pensam lhe ser agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. Eu tive sempre muita dificuldade quando criança de entender, porque quando me falavam de Deus, me falavam de uma pessoa boa, de um ser justo, de um ser que amava o seu próximo. Aí o próximo nunca podia errar, se ele errasse, ele já estava condenado, por esse mesmo Deus que se dizia um justo, a não ter salvação. E eu ficava muito revoltada com aquilo. Quando eu entrei na adolescência, eu me revoltava mais ainda, porque aí eu comecei a passar a um movimento de revolta onde eu acreditava o quê? Quem é esse cara? Quem é esse Deus aí que tá falando tudo isso? E por isso eu comecei a não me encaixar dentro do processo religioso que eu me encontrava na época. E o Espiritismo, ele me deu um conforto muito grande, sabe? O esclarecimento que veio para mim a partir da doutrina me tornou um ser humano com uma visão muito diferente, de tudo que eu vivia. Porque eu acho que se eu não tivesse encontrado o Espiritismo na minha vida, eu me tornaria uma pessoa ateia, uma pessoa cética que não acreditaria em nada. Porque como o meu senso de justiça, de entender, de querer entender as coisas era muito grande, eu não simplesmente aceitava aquilo cegamente. Então eu me questionava muito. Eu questionava as pessoas, questionava a minha mãe, e eu queria as respostas, e as pessoas não tinham as respostas que me eram satisfatórias, e aquilo gerava um eterno conflito, Ainda mais, quando falava que o demônio era um anjo caído, E eu ficava pensando, poxa, Deus expulsou o anjo, ele não deu chance do cara melhorar, Ele mandou o cara lá pra baixo para ele montar um reino dele, e agora os dois competem. Eu criava fantasias, assim, muito horríveis, em relação a essa pessoa. Então, essa pessoa em termos, gente, vocês entenderam. Eu ficava divagando em cima daquilo, e aquilo me gerava altos conflitos e me dava muito medo, e eu tinha um misto de medo, porque a gente ainda vem do Deus punitivo, do Deus que vai, mandar uma lança de fogo quando você errar. Tanto é que o inferno é fogo, na nossa percepção, mas o inferno podia ser gelado também, Eu, por exemplo, prefiro o calorzinho do que o frio. Acho que o meu inferno seria muito mais gelado do que frio,
Não sei se seria quentinho, não. Quentinho, acho que eu acharia bom. Então, lá nos comentários de Kardec, né, ele fala, né, a palavra demônio não implica a ideia de espírito mal, a não ser na sua acepção moderna. Porque o termo, na verdade, né, não sei se as pessoas sabem, né, o termo demônio vem do grego, né, de daimon, de que ela deriva de que significa o quê? Gênio, inteligência, e se aplicou aos seres incorpóreos bons e maus sem distinção. Então, na verdade, lá nos movimentos na Grécia Antiga, a palavra era usada, né, tanto para as pessoas boas como para a pessoa má. Por quê? Porque elas eram consideradas gênios, inteligentes, pessoas acima, né, da média. Os demônios, segundo a significação vulgar do termo, seriam essas entidades essencialmente malfazejas, né? E seriam como todas as coisas, né, da criação de Deus. Mas Deus é eternamente justo e bom. Não pode ter criado seres predispostos ao mal por sua própria natureza e condenando ainda a não ter salvação pela eternidade, né? Você imagina que coisa, né? Esse Deus punitivo. Atributos da divindade, né, lá no comentário do Kardec, né, na pergunta 13 do Livro dos Espíritos, né, Deus é eterno, é imutável, é imaterial, é único, é poderoso e é soberanamente justo e bom, né? Se eu for ter uma visão simplista desse movimento, anjos e demônios, eu vou achar que Deus vai privilegiar alguns e ser punitivo com outros. Quando eu tinha muita revolta porque, em relação ao processo de Deus, quando eu estava no movimento da adolescência, porque eu tive um primo excepcional e ele tinha muitas convulsões. E eu me questionava se Deus era bom, por que ele deixava, né, o Fabinho teve dias dele ter 15 convulsões num dia. Um bebê que tinha o quê? 8 meses de idade, né? Desde recém-nascido ele passava. Então eu queria respostas, porque para mim, se Deus... E uma vez perguntando, a pessoa deu a entender que era uma punição para os pais, né? Aí eu fiquei muito revoltada, né? E foi quando eu não servi mais para a igreja, né? Porque eu não aceitava. Eu fiquei assim, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus é ótimo, né? Por favor. Então você tá me dizendo que ele é pior do que eu imagino. Ele cria um ser que sente dor, né? Que passa por um momento extremamente difícil para punir uma outra pessoa. Então, quer dizer, já joga um raio no pai e com a mãe de uma vez, já acaba com tudo, né? Vai criar uma outra pessoa para fazer aquelas pessoas sofrerem, né? Eu não conseguia, eu não tinha dimensão, né, intelectual para entender aquilo, eu não tinha embasamento teórico que me desse esse movimento, e isso me gerava um processo de revolta muito grande. A palavra demônio deve, portanto, ser entendida como referente aos espíritos impuros, né? A gente devia cortar ela do nosso vocabulário. São espíritos que não estão evoluídos, que frequentemente não são melhores que os designados, né, por esse nome, mas com a diferença de ser o seu estado apenas transitório, né? Então, os pseudodemônios, né, são estados transitórios desses espíritos impuros, imperfeitos, né? Todos nós, em algum momento, já fomos um pseudodemônio, vamos dizer assim. Nós estamos evoluindo, né? Passando pelo processo de evolução. São esses espíritos imperfeitos que prestam conta às suas provocações e, por isso, os sofrem por mais tempo, mas chegam, por sua vez, à perfeição quando se dispuseram a tanto. Então, quando a gente vem para cá, bate cabeça, né, várias vezes, uma hora a gente aprende, né, que se não for pelo amor, vai acabar sendo pela dor. Então, pode ser um tempo mais curto
ou de repente pode ser um tempinho mais longo, né? Às vezes a gente é mais birrentinho, né? Bate mais a cabeça. A primeira condição de toda a doutrina é a de ser lógica. Ora, os demônios, no seu sentido absoluto, falham neste ponto essencial. Que na crença dos povos atrasados que não conheciam os atributos de Deus, admitindo divindades malfazejas, também se admitissem os demônios. É concebível para quem quer que faça da bondade de Deus um atributo por excelência. É lógico e contraditório supor que ele tenha criado seres voltados para o mal e destinado a prejudicá-lo, né? E perpetuar com isso, porque isso seria negar a própria bondade de Deus. Então você vê, não faz sentido. Era o questionamento que eu tinha lá em relação ao meu primo. Por favor, se Deus é bom, como que ele criou um menininho, um bebezinho, para punir os pais dele? Né? Pior do que eu imaginava ainda. Não criou para punir o menino, criou para punir a família junto. Então é uma falta de entender, né? E acaba que ao longo, né, dos movimentos religiosos, acabam que também essas falas, né, do Deus mal, ele é usado muitas vezes para se tirar vantagens ao longo da humanidade, como uma forma de dominação dos povos também, né? Então as pessoas eram até proibidas, de certa forma, de indagar o que era Deus, o porquê aquilo acontecia, de levantar questionamentos, né? Eu simplesmente tinha que aceitar e pronto. Era assim e pronto. O propósito, né? A propósito de Satanás, é evidente que se trata da personificação do mal sobre uma forma alegórica, né? É uma representação. Porque não se poderia admitir um ser maligno lutando de igual e igual para uma divindade, né? Por que Deus ia fazer isso? Para ele brincar, né? Peraí, vou criar um ser maligno para ficar disputando comigo e me desafiando. Deus não precisa disso. Deus é muito maior, ele já atende, ele já entende. Ele jamais criaria, né, uma pessoa assim. Tanto é que assim, as pessoas morrem de medo, né? Tem muitas pessoas que falam assim: eu sou ateu, né? Eu recebo muito isso no consultório. Eu sou ateu. Ou então a família chega: meu filho não acredita em nada, ele é ateu, eu tenho medo do castigo de Deus. Deus não vai castigar nada. Ele entende o momento de evolução daquele ser, né? Ele não tá aí: você não gosta de mim? Peraí, vou te dar uma chicotada. Peraí, vou fazer você quebrar sua perna porque você não gosta de mim. Não, Deus não se resume a essas coisas mais. O grau de evolução dele já transcendeu, né? Ele simplesmente entende, né? E ama você no seu momento de imperfeição. Como o homem necessita de imagens e figuras, né, para impressionar a sua imaginação, pintou esses seres aí, né, com as formas materiais dotadas de atributos que lembram suas qualidades ou lembram seus defeitos, né? Então isso é uma construção, essa imagem. Tanto é que às vezes eu brinco, né? Eu falo assim: o inferno ele é mental, né? Ele é do jeito que eu imagino, né? Eu acredito que as coisas que eu também vou passar pelo umbral, elas vão ser muito fruto da minha imaginação, aquilo que eu acho que eu, de certa forma, estou merecendo viver naquele lugar, né? Se eu achar que é um lugar gelado, que eu vou morrer de frio, vai ser um lugar gelado. Se eu achar que é um lugar fedorento, né, cheio de fogo, talvez vai ser esse o movimento. Então tem um quê, né, do mental, do que me apavora, né, muito grande isso. Então necessariamente cada um, de certa forma, produz a sua figura de pavor, né? Demônios, né? Os demônios são simplesmente as almas dos maus ainda não purificadas, mas que podem, como as outras, ascender o mais alto cume de perfeição. Já dizia o Kardec lá no Livro dos Médiuns.
Então, a gente está em evolução e os demônios, os pseudodemônios, estão em evolução. Os demônios são almas atrasadas, ainda prenhes dos vícios da humanidade. Então, ainda estão muito presos, né, nos valores morais, né? O Kardec fala, né, essa frase lá no livro Obras Póstumas. E como é que eu posso me angelizar, que é o sonho de todo mundo, né? Quer virar anjinhos, todo mundo quer ser evoluído, né? Que é coisa pior quando fala pra gente, você tá com inveja, ou você tem, você tá com um olho gordo. A gente não admite, a gente quase morre quando acusam, né, a gente de alguma imperfeição. Então, como é que eu posso trabalhar esse movimento, né, de evolução do meu espírito, né, ao longo aí das existências? Primeiro, né, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, autoconhecimento. Então, importantíssimo eu saber quem eu sou, tanto com as coisas positivas como com as coisas negativas. A transformação moral, né, na pergunta 909, vamos lá dar uma olhada, dar uma lidinha lá para vocês verem. Outro, a caridade, né, lá na pergunta 886 vai falar um pouquinho dela. Fazer o bem no limite de suas forças. Olha que bonito, leiam lá sobre isso. Eu tenho que fazer o bem no meu limite. Eu não vou passar por cima do meu limite. Muita gente faz isso, passa por cima de si mesmo em função do outro, com o intuito que vai salvá-lo. E às vezes não vai, aí se revolta, fica, né, bravo e acaba desistindo da pessoa. Então, né, esse limite das forças, né, fazer o bem no limite das forças, está lá na questão 642, né? A fonte, né, aqui foi o Livro dos Espíritos. E para a gente concluir, né, eu vou ler um pedacinho da parte 1 do capítulo 3 lá de O Céu, que eu achei bem legal e eu acho que dá um fechamento, né, interessante no que a gente abordou hoje. Deus não criou o mal. Todas suas leis são para o bem. E foi o homem que criou esse mal, divorciando-se dessas leis. Se ele as observasse escrupulosamente, jamais se desviaria do bom caminho. Entretanto, a alma, qual criança, é inexperiente nas primeiras fases da existência. E daí o ser falível. Não lhe dá Deus essa experiência, mas dá-lhe meios para adquiri-la. Assim, um passo em falso na senda do mal é um atraso para a alma, que, sofrendo-lhe as consequências, aprende à custa, né, o que importa evitar. Deste modo, pouco a pouco, se desenvolve, aperfeiçoa e adianta na hierarquia espiritual, até o estado de puro espírito ou anjo. Os anjos são, pois, as almas dos homens chegando ao grau de perfeição que a criatura comporta, fruindo em sua plenitude a prometida felicidade. Então, espero que vocês tenham, né, gostado. Então, agradeço, né, todos aí por mais uma quarta-feira. Beijo, beijo.
trabalhar meu interior, descobrir quem sou, onde vou, o que fiz. Como foi que cheguei aqui? Resta saber, compreender, se tudo que eu sou e fiz por amor vai valer. Eu preciso aprender, melhorar, reconhecer e não perder minha razão, minha lógica e a expressão de me conduzir sem freio pra evolução. Eu preciso tanto conversar com Deus. Resta saber, compreender, se tudo que eu sou e fiz por amor vai valer. Eu preciso tanto aprender, melhorar,